Para te abençoar para o 19º ano, eu quero usar a simbologia por trás do número. Sabe, algumas pessoas resistem à simbologia por trás dos números, porque as trevas exploraram muito a simbologia dos números. As trevas construíram um verdadeiro arsenal por trás de uma ideia chamada numerologia. E aí, como a gente ouviu falar muito lá nas trevas de numerologia, quando a gente fala de números na Bíblia, as pessoas ficam com o pé atrás, meio com medo, porque isso é coisa do lado de lá, da força. E a gente não quer relacionamento algum com o outro lado da força. E aí muitos de nós perdem de vista a simbologia, a mensagem que tem nos números bíblicos. Mas por mais resistência que você tenha, não dá para negar, por exemplo, que o número 7 tem uma carga simbólica, tem uma mensagem forte na Bíblia. Não dá para negar, porque você vai ter que negar muito texto bíblico para dizer, não, o número 7 não significa nada. Vai ter que negar muito. Não dá para negar, por exemplo, que o número 12 tem uma simbologia pela Bíblia inteira. E aí o que acontece com a gente? A gente ignora os que a gente não consegue negar, finge que não viu, para poder negar e dizer que isso aqui é coisa das trevas. Irmãos, eu acho que a gente dá muita coisa para as trevas. A gente dá muita coisa para o diabo. O diabo é um mentiroso, desgraçadamente mentiroso, enganador. Então a gente não pode levar muito a sério o que ele diz. Você sabe qual é a verdade? A verdade é que a numerologia é falsa. Mas isso não significa que a força dos números na Bíblia não sejam verdadeiros. Que o significado que a Bíblia dá para os números não seja verdade. Porque não dá para negar isso, lendo a Bíblia com a cabeça aberta. Não dá para negar que Deus usou números para mandar mensagens simbólicas. E o número 19 equivale à simbologia do número 10, por causa da soma do algarismo 1 e o algarismo 9 no número 19. Então, como nós estamos entrando debaixo do número 19, estamos vivendo o 19º ano, nós estamos debaixo desse peso, dessa simbologia, e eu quero te abençoar com essa simbologia. O número 10, que é o número ao qual nós estamos submetidos nesse novo ciclo, é o número que fala de suprimento completo. O número 10 fala de quando não precisa mais nada para construir alguma coisa. Número 10 significa que está completo para construir um propósito, para construir uma coisa. Você quer construir algo, você precisa de um número geral de coisas para fazer aquela construção. Esse número geral é simbolizado no número 10. E o versículo que tem a ver com o número 10, que é o número da abundância, é Mateus capítulo 7. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Escuta, porque essa palavra estará pesando sobre a sua cabeça, te abençoando no 19º ano. Mateus 7 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, diz o versículo 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês lhes dará boas coisas quando
lhe pedirem. Sabe qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente quando a gente pensa nesse texto? É um pensamento assim: nem todo aquele. Especialmente se você tem um raciocínio muito ativo. O raciocínio ativo começa a fazer conta. Não, pelo amor de Deus, não é bem assim. Eu, por exemplo, sei de gente que pede e não recebe. Eu, por exemplo, sei de gente que bate e não abre. Eu, por exemplo, sei de gente que busca, mas não encontra. E com essa tensão, com esse conflito entre o que Deus diz e como nós nos sentimos, a gente ignora o que Deus diz e vai empurrando a vida com a barriga. Por que nós resistimos tanto a isso? Porque já faz muito tempo que a humanidade vem desenvolvendo, claro que inspirado nas trevas, é um projeto do inferno, isso que vem acontecendo no inconsciente coletivo mundial. A humanidade vem desenvolvendo uma filosofia da escassez, e a filosofia da escassez vem sendo plantada vagarosamente, sutilmente no nosso inconsciente. E o objetivo de se plantar a filosofia da escassez na alma humana é tornar os seres humanos viciados em ansiedade e em necessidade de controle, porque ansiedade é inimiga da fé e necessidade de controle é inimiga da dependência. As trevas têm plantado na nossa mente a filosofia da escassez nos filmes. Eu consigo pensar em pelo menos 2 filmes onde havia um plano para se reduzir a humanidade, porque o planeta, depois dos 7 bilhões de pessoas, não dá conta mais de sustentar os seus habitantes. Consigo pensar em 2, mas sem pensar, porque não planejei falar dos filmes. Mas se pesquisar um pouquinho, eu consigo chegar a pelo menos 5 filmes recentes que planta no inconsciente da gente a ideia de que os recursos estão acabando e que o planeta logo, logo não vai dar conta de suprir os habitantes do planeta, e que logo, logo a gente vai ter que pensar num jeito de eliminar a gente. Outro dia alguém mandou para mim um vídeo denunciando os Illuminati, mas era daqueles vídeos que a gente ri deles. Mas uma das coisas que colocaram lá na lista das coisas que os Illuminati estão planejando para o mundo é reduzir a população mundial para que o planeta consiga nutrir as pessoas. Essa filosofia da escassez planta no coração da gente, num lugar escondido, num lugar que não está no nível do consciente, porque conscientemente a gente não quer pensar na escassez, porque a gente tem medo de pensar na escassez, o que é pior. Porque ao não pensar na escassez, a filosofia da escassez vai controlando a gente inconscientemente. A gente não para pensar, mas a gente está morrendo de medo de faltar. A filosofia da escassez faz conta o tempo todo. Faz conta, e quando chega no final da conta, ele chega à conclusão de que vai faltar. A filosofia da escassez nos inspira ao egoísmo. Sabe aquela fala do sábio Salomão? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. Distribui com 7 até com 8, porque você não sabe como será o dia de amanhã. Essa crença de que você tem que deixar as coisas passarem. Para de encher o guarda-roupa de frio que você não vai usar nem esse ano, nem o ano que vem. Traz para a campanha Abraça. Mas pastor, e o ano que vem você compra outro, vai precisar esse ano? Não, ano que vem Deus dá outro. Para que ficar guardando esse monte de coisa? Essa crença de a gente tem que deixar a vida passar.
Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, Deus me deu um carro. Eu sei que foi Deus que me deu, mas agora eu estou numa situação, eu acho que eu estou querendo vender o carro, mas eu estou com medo de vender o carro e Deus não gostar. Eu estou querendo vender o carro e comprar outro carro, porque foi Deus que me deu o carro. Eu falei: olha, dependendo de Deus já tinha vendido. Deixa passar, para de se apegar às coisas. A filosofia da escassez não deixa nada passar, ela se agarra, porque o medo de faltar amanhã, o medo de não ter amanhã, faz o indivíduo grudar hoje, segurar hoje, se proteger hoje, e não deixa as coisas andarem na vida dele. Escuta isso. Quando você para diante de um rio que corre, a única razão porque você tem água nova hoje porque ninguém bloqueou a água. Deixa a água embora. Mas como é que eu sei que amanhã vai ter outra água no lugar dessa que foi embora? Você não tem que saber, você só tem que confiar e relaxar. É a outra filosofia. É a filosofia da abundância. A filosofia da abundância desliga da alma a sensação de escassez e olha para dois lados. Olha para o passado e olha para Deus. Se você olhar para o passado, você vai perceber que em muitos momentos da história do mundo, da história do seu país, da história da sua cidade, da história do seu bairro, da sua história, em muitos momentos na história, você teve informações coletadas ao seu redor suficientes para te garantir que ia te faltar. Mas olha onde você está. Sabe o que significa isso? A filosofia da escassez é baseada em alarme falso. A filosofia da escassez é baseada em especulação. Quando estava faltando água no Brasil, em vários lugares do Brasil estava faltando água. Eu fui ministrar em Salvador, na Bahia. E aí, quando cheguei na igreja de Salvador, as pessoas me receberam com um ar de preocupação. Pastor Jucimar, mandaram um vídeo de Linhares. Sim. Então eu soube que em Linhares a coisa está feia. Não estou entendendo. Então eu vi um vídeo que lá em Linhares tinha uma multidão atacando um carro-pipa porque estava faltando água em Linhares. Eu falei: gente, Linhares tem 64 lagoas de água doce. Eu não estou entendendo nada. Mas eles estavam acreditando na escassez. Sabe por que a gente tende a acreditar mais na escassez? Quando parece que vai acabar as coisas, a gente tende a acreditar, porque o nosso inconsciente está preparado para acreditar na escassez. Mas escuta isso. Planeta Terra não é a fonte. Não é. Fisicamente falando, o planeta Terra não é a fonte. A energia que faz a vida girar, o planeta pega de outro lugar, ela recebe de outro lugar. Mas é mais do que isso. Espiritualmente falando, o planeta não é a fonte. Escuta isso. O apóstolo Paulo disse, Hebreus capítulo 11, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de tal forma que aquilo que é visível, que o mundo da matéria, existe sustentado pelo mundo invisível, o mundo espiritual. Então deixa eu te contar, nossa fonte, de onde vêm os nossos recursos, não pertence a esse mundo da matéria. Nossos recursos vêm de outro lugar. Eu adoro a fala de João Batista, questionado pelo seu discípulo, que questionou João e disse: João, você está perdendo tudo, João. E João disse: calma, porque ninguém pode receber nada se dos céus não lhe for dado. Então escuta isso. Nossa fonte não está nesse mundo.
Nossa fonte não está na nossa esperteza, nossa fonte não está na nossa sabedoria, nossa fonte não está na nossa capacidade humana, nossa fonte é Deus. Ele é o Criador e o sustentador dos seus, e eu não tenho a menor ideia de como Deus vai trazer abundância para a sua vida, mas eu sei que Ele fará. Se você olha para a maioria das pessoas que estão escravizadas pela ansiedade, escravizadas pela necessidade de controlar o mundo ao seu redor, com medo de faltar, tem exceções? Tem, mas a maioria das pessoas que estão com medo de faltar, elas têm hoje mais do que ontem. E a gente pergunta assim: por que você está com tanto medo de faltar se hoje você tem mais do que ontem? E ontem que você tinha menos medo de faltar. Agora você tem mais e está morrendo de medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a filosofia da escassez treinou a nossa cabeça para pensar que o que nós temos veio da nossa esperteza, veio da nossa grandeza de caráter, veio da nossa capacidade de negociar, veio da nossa inteligência, veio da nossa capacidade de poupar. Mas eu preciso te contar: ninguém pode ter nada se dos céus não lhe for dado. Deus é a fonte. Quando Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Quando Jesus disse: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. O que Jesus estava fazendo é dizendo para mim e para você que a filosofia da escassez é mentira, é um grande engano. Um grande engano. Eu atendi, nesses anos de aconselhamento, eu atendi muitos filhos de pastores que ficaram magoados com Deus, ficaram magoados com a igreja, ficaram magoados com seus pais, porque na infância, em algum momento da infância desses filhos de pastores, os pais largaram o emprego, largaram a segurança financeira para servir a Deus sem expectativa de entrada financeira. E esses filhos de pastores se magoaram porque eles viveram momentos de escassez. E esses meninos e meninas desenvolveram uma percepção de escassez, uma crise emocional baseada na filosofia da escassez na alma deles. Uma crise tão grande que a maioria deles prometeu para si mesmo que ele nunca seria pastor. E se fosse, seria um pastor que não precisaria de oferta e de ajuda da igreja, para não ter que passar pelo que passaram na infância, para que seus filhos não vivessem o que eles viveram na infância. Atendi muitos filhos de pastores que desistiram mesmo. A maioria deles que eu atendi, apesar da resistência, viraram pastor também. Mas por que eu estou te contando desses filhos de pastores? Porque eu também vivi isso. Eu também abandonei meu emprego para viver de tempo integral para a obra de Deus. E eu me lembro de muitas vezes que eu não sabia de onde viria a comida de hoje à noite, de onde viria a comida de amanhã. Eu lembro. Mas meus filhos não se traumatizaram com isso. Porque os meus filhos sabem que nunca faltou. Nunca. De manhã, às vezes, não tinha o almoço. Mas para que eu quero almoço de manhã? A gente não almoça de manhã. A gente almoça meio-dia. Pelo menos lá em casa é assim. A gente almoça meio-dia, então não precisa de almoço de manhã. Muitas vezes, eu orei com os meus filhos, pedindo para Deus mandar suprimento.
Mas a filosofia que operava na minha alma, e que eu estava operacionalizando na alma deles, não era a filosofia da escassez, era a filosofia da abundância. Porque quando eu não tenho para amanhã, mas eu tenho fé, mas eu tenho Deus, mas eu creio nele. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero que aconteça, isso não muda nada, porque eu tenho um Deus que é rico, que é abundante e que vai derramar quando chegar a hora. Um Deus que não me deixa na mão nunca. Eu tenho esse Deus. Os meus filhos não cresceram traumatizados, com medo de faltar. Porque eles foram treinados nessa filosofia da abundância. Porque já basta eu que cresci na filosofia da escassez. Assim que eu comecei a aprender a filosofia da abundância, comecei a ensinar para eles. Sabe o que a filosofia da escassez faz no inconsciente da gente? Faz a gente ter e não desfrutar por medo de perder. Faz a gente não ter, mas construir uma sensação de agonia psicológica, com medo de o não ter de hoje se perpetuar. Mas escuta isso: Deus vai te dar o que você precisa no tempo que você precisa. Porque se Deus não deu ainda, é porque não chegou a hora ainda, você não está realmente precisando. O Deus da abundância disse que todo aquele que pede, recebe. Então deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando você olhou para a circunstância e você disse assim: Deus disse que todo aquele que pede, recebe, mas eu não estou vendo isso. As circunstâncias estão mentindo para você. Alguém está mentindo. Ou a circunstância está mentindo, ou Deus está mentindo. Eu não sei você. Eu prefiro acreditar que a circunstância está mentindo. Eu vou sempre preferir acreditar que a circunstância está mentindo, porque meu Deus não mente, Ele não erra. Se Ele disse que todo que pede recebe, eu acredito. E eu não vou permitir que ninguém me convença do contrário. Porque o meu Deus não erra, não falha. Eu me recuso a duvidar. E o meu Deus vai se manifestar de acordo com a sua riqueza em glória. Porque apesar de ter uma filosofia da escassez controlando o mundo, gerando ansiedade, gerando necessidade de controle, gerando medo, fazendo as pessoas acreditarem no sensacionalismo da mídia, fazendo as pessoas acreditarem na tendência de engano generalizada dessa geração, fazendo as pessoas duvidarem de Deus e delas mesmas. Apesar do mundo inteiro estar duvidando, eu me recuso a duvidar. Eu creio